Oi, meus amadinhos. Então, nós vamos agora começar a nossa aula de ética. Vocês vão pegar o livro de ética de vocês, aqui. Aí vocês vão abrir lá na página 25, tá bom? E lá nós temos um texto que nós vamos trabalhar hoje, que o título dele é Justiça. Alguém sabe o que é justiça, gente? Eu creio que vocês muitas vezes, inúmeras vezes, ouvem falar dessa palavra justiça. Então vamos lá. Para começar, lá no nosso texto, ele diz assim: dizem que a justiça é cega, por isso o símbolo dela é uma mulher de olhos vendados, com uma balança na mão. Algum de vocês já viram esse símbolo em algum lugar? Eu creio que já, né? E por que será que dizem que a justiça é cega? Por que será? Olhem só, é muito simples responder essa questão. A justiça, ela não acontece de fato que favorece uma pessoa ou outra. Por exemplo, por ser parente, eu vou fazer justiça, vou agir de justiça com aquela pessoa só porque aquela pessoa é meu parente, é meu amigo, né? É meu vizinho. Eu vou agir de justiça por isso? Não, não posso. Né? Ela não pode favorecer, a justiça não pode favorecer, ela não pode olhar. Por isso a venda nos olhos da imagem, né, do símbolo que representa a justiça, aquela venda é porque a justiça não pode olhar, né, para as pessoas como alguém que deve ser condenada ou alguém que deve ser absolvida. Tem que realmente pesar na balança, né? Tem que pesar, né? E então, atualmente nós vemos uma época que as pessoas, né, se agrupam para pedir justiça por cidadania, para pedir vida digna, vão para as ruas para pedir a prisão de alguém, né? Ou para pedir a soltura de alguém. Isso é muito comum, gente. E ser justo implica em muitos fatores, né? A justiça, ela é algo que é justo e correto, né? A palavra já está dizendo, justiça é algo que é justo e correto. Como, por exemplo, o respeito à igualdade dos cidadãos, né? Se formos ser justos, realmente, temos que respeitar essa igualdade, né? É um direito, né? Direito de igualdade para todos. Então, se for para ser justo, tem que ser respeitado, né? Justiça é o princípio básico que mantém a ordem social. É o que nós acabamos de falar, né? Se é para ter justiça, é para ser respeitado, né? É para ser seguido. Hoje, quando se fala em justiça, emprega-se a ela assim um sentido de punição, né? De vingança, mas não é isso, pois ela só tem sido exercida segundo a conveniência dos homens. Por isso que ela quando se fala em justiça, a gente logo nos remete assim a uma punição, né? Porque dessa forma, porque ela só tem sido feita segundo a conveniência do homem, né? A justiça humana, ela não tem sido justa, porque não toma por base a justiça maior como princípio, né? Como princípio, não tendo pesos e medidas justas. E qual é essa justiça maior que os homens deveriam ter por princípio? Qual é? Alguém sabe dizer? A justiça de Deus, né, gente? A justiça de Deus. O que a Bíblia diz a respeito de justiça? Lá em 1 João, capítulo 3, e versículo 7 diz assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. A Bíblia diz isso. E no passado, né, houve um homem que o nome dele era Jó. Vocês conhecem bem a história de Jó, eu creio. E a Bíblia também nos diz que ele era um homem reto,
justo, temente a Deus. E que isso fora testemunhado pelo próprio Deus, né? Ele praticava justiça e tinha consciência que ele praticava justiça. Por isso que quando ele foi acometido de uma grande enfermidade e ele acabou perdendo tudo, todos os seus bens, seus filhos, né, seus amigos, ele perdeu tudo e ficou lá no fundo do poço mesmo, todo cheio de lepra, ele não murmurou. Ele continuou a sua justiça que ele já praticava, ele continuou, apesar de, eu creio que ele tinha vários motivos, né, para ser injusto ali com Deus, né, blasfemar contra Deus, mas ele continuou ali exercendo a sua justiça. Então ele tinha consciência, apesar de todos os males que ele estava vivendo, né, de toda aquela situação, mas ele tinha consciência da justiça. E a justiça de Jó, gente, ela era humana, mas ela era baseada no temor a Deus. Por isso ele continuou sendo um servo fiel, temente a Deus, né? Então, diante dessas questões que a gente viu sobre justiça, né, de tudo que a gente já falou aqui, inclusive citando referências da Bíblia, a gente vai lá para a página 26, que também tem uma história que eu quero que vocês leiam com bastante atenção. É a parábola dos trabalhadores na vinha. E olha que interessante, essa parábola, ela consta lá na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 20, dos versículos 1 ao 15. Essa parábola, ela fala sobre justiça. Então, eu quero que vocês leiam com bastante atenção, né? Para vocês responderem as páginas 27 e 28, certo? Aí, nós vamos lá para a página 29. Essa página 29, vocês não vão fazer agora, vocês não vão fazer a leitura. Eu quero só que vocês em casa, depois, no outro momento, leiam com bastante atenção, para vocês refletirem, ok? Porque, gente, é muito fácil a gente dizer por aí que fulano não fez justiça. Há quem diga que a justiça de Deus tarda, né? A justiça de Deus não tarda. E nem falha, né? Ela chega na hora de Deus, né? Na hora que Ele quer que ela chegue. Então, gente, antes da gente sair por aí, né, sendo um fiscal, né, de justiça, nós devemos ser pessoas que agem com justiça. Porque não adianta eu querer ser o fiscal da justiça alheia se eu não sou uma pessoa que age com justiça, né? Então, que fique aí essa dica para nós, né? Não sejamos apenas fiscais. Sejamos pessoas que agem com justiça, tá bom? Beijos e até daqui a pouco.